Seja bem-vindo! Começamos agora a nossa 19ª jornada, nossa 19ª sessão de terapia, a sua terapia de choque semanal. Olha só, o pessoal já está chegando. Seja bem-vinda, Marigalo Navarro, Michele, Daisy Ellen. Olha só o pessoal chegando na hora para a nossa sessão de terapia. Hoje é dia de perguntas e respostas, hoje é dia de interação com vocês. Patrícia chegando, Jaine. Beleza, deixa eu fixar aqui então, para quem estiver chegando na live saber do que se trata. Né? Se trata da jornada, a gente sempre se encontra aqui nas quartas-feiras, às 8h30, a sua terapia de choque semanal. Está publicado e está fixado. É isso aí. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Semana passada foi super agradável o nosso bate-papo, né? Foi muito gostoso. Vocês que estão acompanhando a jornada desde o comecinho sabem que eu desenvolvi alguns temas, expliquei logo no comecinho o que é uma psicoterapia. Falei de filosofia clínica integral, falei de orientação filosófica, de orientação para famílias, para casais, falamos sobre comunicação, falamos sobre princípios, valores, virtudes, falamos sobre ética, falamos sobre tomadas de decisão difíceis na vida, falamos sobre cérebro e comportamento humano, falamos sobre temperamentos e ainda tem muita coisa bacana para falar. Né? As próximas lives eu vou manter nesse modelo, né? Para dar um pouquinho de voz para vocês, para a gente conseguir participar um pouquinho juntos, né? Para eu conseguir perceber quais são as inquietações de cada um de vocês, né? E depois lá na frente a gente acaba retomando, né? As lives um pouco mais temáticas, né? Para desenvolver temas específicos. Bom, antes da gente começar aqui, né, a bater um papo, a pegar as perguntas, vocês já podem inclusive ir colocando as perguntas, a minha equipe vai estar digitando, daqui a pouco eles trazem para mim aqui, né, então podem já ir interagindo comigo, não vou ler todas, né, que estão passando, né, mas daqui a pouquinho os papeizinhos chegam e a gente começa a bater um papo, né. Eu queria lembrá-los, já que a gente está falando de terapia, que há aproximadamente 20 anos eu ministro uma formação que já foi pós-graduação, hoje não é mais, por motivos óbvios, né? Não acredito mais em universidade, em faculdade, em cursos superiores, infelizmente, o que é um dó, porque eu fiz carreira, né? Dentro da universidade, e chegou um determinado momento que o nível de miséria, né? O nível de militantes e ideólogos do marxismo, do comunismo, do esquerdismo era tão grande que eu falei, aqui não é mais o meu lugar. E passei a ofertar meu curso de formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica, né, de forma livre. Né. O curso já tá indo para a 24ª turma, olha só que bacana. Hoje eu divido com um grande amigo meu, um grande professor, talvez muitos de vocês já conheçam, o nome dele é Fábio Blanco, né? É um professor de filosofia absolutamente encantador, e ele divide esse curso comigo, que é uma formação que dura 18 meses. Né? Ela acontece um sábado por mês no presencial, um sábado por mês no presencial, e a gente complementa essa formação com videoaulas que são postadas no Telegram. Né? E, gente, é muito bacana, modéstia deixada completamente de lado. Né? E vem gente do Brasil todo. Né? É engraçado que tem algumas pessoas que às vezes falam, Dr. Marcelo, Dr. Danuca, quando é que você vai ministrar essa formação aqui em São Paulo? Eu moro em Santos. Né? A formação é tocada aqui em Santos. Quando é que você vai ministrar em São Paulo, porque o deslocamento é difícil para mim? Gente, vem pessoas de Goiânia, de Brasília, de Florianópolis,
de Salvador. Tem uma moça na última turma, na turma 23, que vem do Acre. Vem do Acre todo mês vem do Acre. Pega o aviãozinho, quase América Central. Então, se você mora longe, se você mora no interior de São Paulo, se você mora em outro estado, vale muito a pena, né, o investimento. Então, olha só, já está chegando aqui uma pergunta da Patrícia, né? Eu peço que vocês tentem trazer perguntas mais relacionadas à terapia mesmo. Se você fosse fazer uma terapia, se você fosse fazer uma clínica filosófica, que assunto que você traria? Né? Que assunto que você gostaria de trabalhar nas sessões psicoterápicas? Né? Chegou a primeira pergunta aqui que não diz respeito muito à terapia, tá? É da Patrícia. A Patrícia está falando: doutor, poderia indicar um livro de romance para presentear no Dia das Mães? Olha só, eu recebo muitas vezes uma série de questionamentos assim: doutor, né, qual livro que eu devo ler? Né? Qual livro você indica de romance? Qual livro você indica de literatura? Gente, é muito difícil indicar livros. É praticamente impossível. Por quê? Porque isso tem a ver muito com o gosto pessoal. Né? Mas eu sempre defendi que uma das coisas que a gente mais precisa desenvolver na vida é o nosso senso imaginário. Um senso imaginário restrito, um senso imaginário apequenado, um senso imaginário pouco dilatado, vai fazer com que você julgue todos os problemas da vida, tudo que você está vendo, né, da realidade que se apresenta para você, com a tua régua. A régua da tua própria vida, a régua da tua própria existência. Porque você só tem uma vida. Agora, se você, no decorrer da tua vida, começa a ler grandes romances, começa a ler grandes livros de literatura, se você começa verdadeiramente a ler os grandes clássicos perenes, você vai agregar a essa vida que você está vivendo inúmeras outras vidas. E daí, sempre que você tem um dilema existencial, sempre que você tem uma dúvida, sempre que você tem uma tomada de decisão para ser feita, você vai lembrar da tua vida, você vai lembrar das dores e das alegrias vividas na tua história, na tua jornada historiográfica, biográfica, mas você vai lembrar também de grandes livros, de grandes romances, de grandes dramas que foram lidos no decorrer da tua existência também. Né? E nesse sentido, o teu senso imaginário vai ampliando, ampliando, ampliando. Ora, que tipo de romance que eu poderia dar para presentear no Dia das Mães? Pessoal, o que é um clássico? O que é um clássico? Um clássico é uma obra que é perene, é uma obra que nunca envelhece, é uma obra que é sempre atual, é uma obra que os anos passam e ela vai envelhecendo bem. Os anos passam e cada vez mais ela é estudada, ela é interpretada, ela é analisada. Então, assim, vamos pensar nos grandes escritores. Vamos pensar, por exemplo, num Tolstói, né? Vamos pensar num Dostoiévski, vamos pensar nos brasileiros, num Lima Barreto, num Machado de Assis, num Graciliano Ramos. Vamos pensar num Shakespeare, né? Vamos pensar num Edgar Allan Poe. São esses autores, num Thomas Mann, são esses autores que a gente precisa entrar em contato, né? São esses autores que a gente precisa ler, né? Então, assim, mamãe já leu Machado de Assis? É absolutamente maravilhoso. Machado de Assis é estudado no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. A psicologia inserida dentro da obra machadiana é maravilhosa, né? Agora, tem que perguntar para a mamãe, né, se mamãe já é uma leitora, né, se mamãe já leu determinadas obras, né? Bom, tem um monte de obra que eu ainda não li, um monte de obra, né? Mas é importante, né, que você converse com a tua mãe, pergunte, né, e olhe a biblioteca dela, porque assim, imagina, mamãe não é muito de ler, ela leu ali 2 livrinhos da Clarice Lispector e alguns livrinhos de espiritismo e mais nada, e você apresenta um calhamaço desse tamanho, Guerra e Paz, do Tolstói, que ela vai olhar e falar: meu, isso aqui assusta,
né? Então a gente tem que ir muito devagarzinho, né? A Lu está falando, o que significa personalidade Big Five? Né? O Big Five, na realidade, é uma teoria, né, que foi desenvolvida já há muito tempo e que quem está levando a teoria Big Five a uma certa popularização é o psicólogo canadense Jordan Peterson, e que fala de cinco grandes características do ser humano. As teorias de personalidade, elas são muito úteis para nós, né? Mas elas são sempre pequenos fragmentos. Você pega, por exemplo, a teoria dos 4 temperamentos, né? Ela não explica todo o nosso comportamento, mas ela ajuda sobremaneira você a se compreender um pouquinho melhor. Você pega a teoria da personalidade do Freud, a teoria da personalidade do Jung, a teoria da personalidade do William Reich, elas divergem muito, mas no fim das contas, todas elas vão compondo uma realidade que é a nossa, uma realidade que é daquelas pessoas que nos circundam, né? Fazer um mapeamento da personalidade pressupõe que você não pode ficar preso em um autor, você não pode ficar preso em uma teoria, seja a do Big Five, seja a teoria das 12 camadas da personalidade, que eu falo muito aqui, a teoria do professor Olavo de Carvalho, seja a teoria dos 4 temperamentos. A gente precisa abrir um pouco mais a nossa curiosidade e ir bebendo em várias fontes, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, em terapia também, é que muitas pessoas acabam lendo e estudando simplesmente aquilo que elas gostam. A gente acaba tendo a tendência de buscar autores que têm relação com o nosso sistema de crença. A gente acaba indo buscar, né, uma literatura que está em sintonia com aquilo que a gente acredita ser correto. Isso é a pior coisa que pode acontecer para nós, né? Por quê? Porque se você é um indivíduo mais conservador, por exemplo, é claro que você deveria ler Russell Kirk, é claro que você deveria ler o Burke, é claro que você deveria ler Aristóteles, mas assim, você não pode deixar de ler os autores de esquerda, né? Você não pode deixar de ler Marx, você não pode deixar de ler o Zizek, que é um filósofo de esquerda atual, né? Para você ver como evolui o pensamento. O professor Olavo de Carvalho foi um dos maiores críticos que o marxismo já teve, um dos maiores críticos do comunismo, mas ele leu simplesmente tudo, absolutamente tudo de comunismo, tudo de esquerdismo, tudo dessa militância ensandecida que hoje domina a cultura, que hoje domina as universidades, que hoje domina as escolas. Então ele tem conteúdo para conseguir criticar, né? E muitas vezes a gente vai encontrar alguns pensamentos muito interessantes também em autores que a gente não gosta muito. Por exemplo, eu não gosto do Michel Foucault, que é um filósofo francês, mas é inegável que você vai encontrar em Michel Foucault alguns episódios de grande genialidade e de interpretações do mundo que você fala, caramba, mas isso tem que ser levado em consideração, né? A gente não precisa tratar filósofos, né, e indivíduos que propõem ideias como se fossem times de futebol, né? Eu não gosto, por exemplo, da Simone de Beauvoir, que é uma das mães do feminismo, mas eu preciso estudar a obra dela. Eu preciso entender o que a movia, eu preciso entender o que estava ao redor dela, a circunstância que ela estava inserida, o contexto que ela estava inserida, até para poder criticar, né? Senão acaba sendo uma crítica muito superficial, né? E a gente acaba não se inserindo na realidade dos nossos tempos, né? Outro dia eu vi o Ítalo falando uma coisa muito interessante, o Ítalo Marzilli, e eu concordo em gênero e número com ele. Arte moderna não é arte, né? Arte moderna é um lixo, tá? Mas você precisa entender que a arte moderna representa um momento da história, né? E mesmo que você não goste dela, ela representa, por exemplo, a miséria que nós estamos vivendo hoje. O caos, a falta de beleza, a ausência total de virtudes, a ausência total de valores,
né? A anomalia das formas. Né? É interessante você entender a história da arte para você entender o ápice de uma civilização, né? E o declínio de uma determinada civilização também, porque todas elas acabam subindo e acabam declinando. Né? Infelizmente, eu acredito que a civilização ocidental está em franco declínio. Isso não significa que nós não podemos lutar contra esse declínio e ter uma vida minimamente virtuosa, minimamente consistente, minimamente coerente com aquilo que a gente acredita que é a unidade, a bondade, a verdade e a beleza. A Nay Moraes pergunta o seguinte: minha preocupação é ensinar virtudes à minha filha. Por onde começo? Nay, a primeira coisa é, você sabe o que é virtude? Você saberia, Nay, diferenciar virtude de valores? Você saberia diferenciar virtudes de princípios? Se você não sabe isso, Nay, né, aí você precisa começar pelo comecinho. Né? Pega um dicionário de filosofia, um bom dicionário de filosofia. Estou com um aqui bem na minha mão, deixa eu pegar. Né? Olha aqui. Dicionário de filosofia. Né? Que bacana. E daí você vai lá no verbete princípio, no verbete virtude, no verbete valores, e você vai ver, Nay, que princípio, valor e virtude não são sinônimos. Você vai ver que são coisas que no senso comum são tidas como sinônimos. Né? Minha família é uma família de princípios. Minha família é uma família muito virtuosa, de grandes valores. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? E daí você, no dicionário, começa a ser levada pela mão, né, pelo autor do dicionário, para a historinha do desenvolvimento desses conceitos. Né? Quem começa a falar sobre virtudes, né, no pensamento ocidental é o Sócrates, que foi professor de Platão, que pega os ensinamentos de Sócrates e leva a um outro nível, a um outro patamar. Platão foi professor de Aristóteles. Né? Sócrates, Platão e Aristóteles, 3 gênios da humanidade. Né? Ainda que você não saiba, muito do que você acredita que são valores perenes vem do pensamento desses 3 indivíduos. Né? Aristóteles escreveu vários livros e um deles foi para o filho dele, que é o Ética a Nicômaco. Já falei várias vezes aqui. E o Ética a Nicômaco nada mais é do que um manual de boa vida. O Ética a Nicômaco nada mais é do que um manualzinho para você tentar se orientar pela tua vida, tentar se orientar pela tua historicidade, pela tua biografia, tentar fazer melhores decisões, tomadas de decisão, deliberar melhor a vida que vale a pena ser vivida. Né? E ele escreveu esse livro para o filho dele. Né? Doutor Danuca, eu consigo entender Aristóteles? Consegue. Você consegue entender Aristóteles, mas não pense que ler Aristóteles é uma coisa tão simples e tão fácil quanto ler Paulo Coelho, por exemplo. Isso é um manual de psicologia, isso é um manual de boa vida, isso é um manual de boas condutas, tá? Mas não é Paulo Coelho. A leitura não vai se entregar tão facilmente assim. Né? Você vai precisar de um pouquinho mais de café, né? Você vai precisar ter muito café do teu lado, você vai precisar sentar com as costas eretas, apoiar o livro em algum lugar bacana, você vai precisar acender uma luz, respirar fundo e falar, uau, vamos lá, né? Porque cada linha é uma porrada, é um soco no fígado, é um soco no baço, e você fala, meu Deus do céu, esse cidadão, ele viveu 400 anos antes de Cristo, que raio de mente é essa para escrever coisas tão profundas, coisas tão consistentes, coisas tão absolutamente maravilhosas, e por que eu não consegui pensar nisso? Muito provavelmente porque a gente perde tempo no Instagram, a gente perde tempo no Twitter, a gente perde tempo no Facebook, e como não tinha nada disso na época de Aristóteles, né, não tinha nem eletricidade, ele parava para pensar, ele parava para exercer verdadeiramente, né, a sua característica de ser humano, que é utilizar o intelecto, utilizar a parte cognitiva da sua alma para tentar pensar
na sua própria existência, para pensar melhor na sua própria vida. Olha só, não chegaram mais perguntas aqui para mim, tá? A minha equipe ainda não mandou mais perguntas, então estou esperando aqui chegar perguntas. Deixa eu ver, olha quanta gente que está aqui na live, né? A Dani, a Thaís. Oi, Thaís, tudo bom, querida? Estive na mesma posição que você. Deixar o trabalho foi a melhor coisa que fiz por mim e pelos meus. Por favor, leia a minha pergunta. Michele, a tua pergunta ainda não chegou para mim. Tá? Daqui a pouquinho o pessoal vai trazer. Acho que eu não li. Rotina, casa, filhos e consultório. Concluindo, nenhuma dessas exerço com excelência. Pensando em parar de trabalhar para cuidar da minha família, pois sempre foi a minha prioridade. Me questiono. Chegaram aqui, novas perguntas. Então, vamos lá. Ó, a pergunta da Michele aqui, ó. Doutor, como ajudo meu filho? Ele pensa muito nas mazelas do mundo e acaba se fechando. Bom, as mazelas do mundo fazem parte do mundo. Na filosofia clínica, a gente vai analisar, vai guardar esse tipo de comportamento num tópico chamado Como Vejo o Mundo, como o mundo parece. Ora, o mundo também tem mazelas, o mundo também tem misérias, o mundo também tem coisas ruins, tem coisas depreciativas, tem coisas entristecedoras. E o que o teu filho está vendo é uma parte do mundo, é um fragmento do mundo. E o que é o processo de amadurecimento de todos nós? É a ampliação da consciência para que a gente não negue as mazelas do mundo, para que a gente não negue as misérias do mundo, para que a gente não negue as tristezas do mundo, mas para que a gente também não fique cego para a contraparte. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, e você não precisa entrar em atrito com o filho, falar, ai filho, você é muito pessimista. Fala, filho, é isso mesmo, filho, o mundo também tem disso. Vamos dar um passeio, filho? Vamos dar uma olhada no trânsito na hora do rush, filho? E daí leva ele no trânsito na hora do rush, em qualquer lugar que você more. 18 horas geralmente é trânsito. E daí o que a gente vai ver no trânsito? A gente vai ver centenas, milhares de carros. Um andando juntinho do outro. Muito próximo. Eles não se tocam. E por que eles não se tocam? Porque essa é a manifestação da beleza da cooperatividade do ser humano. O ser humano é um ser gregário, é um ser social, é um ser que colabora, é um ser que coopera, é um ser que respeita regras. É maravilhoso isso. Eu lembro que um dia eu estava com um grande amigo meu passeando em São Paulo e passei por uma ponte, sobre uma grande avenida. E essa ponte, ela era no bairro da Liberdade. A avenida eu não vou lembrar qual era o nome, mas era a hora do rush. E daí esse meu amigo teve esse insight, falou, caramba, Marcelo, dá uma olhada quantos carros. E eles não se tocam. Daí eu falei, cara, e se nós cronometrássemos 1 segundo? Quantos acertos acontecem em 1 segundo na cidade de São Paulo, na hora do rush? Milhões de acertos. Milhões de coisas acontecendo. Mas ocasionalmente, um bate no outro, um indivíduo desce do carro, vai brigar, vai chamar o outro de filho da mãe. E daí assim, isso é uma miséria. Mas, se nós formos analisar verdadeiramente, tem muito menos miséria no mundo, do que ações positivas, do que ações engrandecedoras, do que ações auspiciosas. Só que as ações negativas, elas nos afetam mais.
Por quê? Porque dói na nossa alma. Né? E a dor nos marca emocionalmente de uma maneira muito mais profunda do que o prazer. Né? E pior, já falei isso aqui várias vezes, e eu queria que vocês percebessem isso. Para produzir dor, para a natureza produzir dor em nós, sofrimento, né, amargura, não precisa muito. Não precisa muito. Uma micro pedrinha no teu sapato, uma micro pedrinha no teu sapato é suficiente para acabar com o teu dia. Né, para fazer com que a tua atenção vá para aquela pedrinha maldita, né, que te deixe muito incomodado. Né, e aquela pedrinha, ela está estimulando um mísero neurôniozinho que está produzindo um estímulo elétrico que sobe até aqui e estimula mais meia dúzia de neurôniozinhos que deixa você desesperado. Ou seja, com meio joule de energia sendo gasta, teu dia acaba. Para você ter um orgasmo e uma liberação violenta de prazer, né, são necessários muitos quilojoules, muitas calorias de energia. É muito mais custoso para o ser humano obter prazer, né, do que obter dor. Essa que é a verdade. Né? Por isso que muitos de nós percebem que, caramba, parece que existe mais dor e mais sofrimento no mundo. Não, tem muito menos dor e muito menos sofrimento no mundo, mas qualquer micro pedrinha pode te tirar dos eixos. Né? Mas a vida é muito mais, né? Muito mais prazer, muito mais acerto, muito mais cooperação do que a gente pode imaginar. Né? Então, assim, primeira coisa, aceite a maneira como teu filho está vendo o mundo, porque o que ele está vendo é real. Né? Mas não é só isso. E daí, gradativamente, você pode falar, filho, eu entendo como é que você está vendo, eu vejo assim também. Né? Mas deixa eu dividir contigo a minha percepção. Também tem isso, olha só. Aí devagarzinho a gente vai tentando sensibilizá-lo a expandir a sua capacidade perceptiva. Né? A Cris está falando, oi Danuca, boa noite. Qual ordem de virtudes é melhor para ensinar os filhos? Depende de qual idade que teus filhos estão. Né? Uma criança de 2 anos, ela já pode ser, ela já pode ser educada nas virtudes, mas ela jamais vai ser uma criança prudente. A prudência é a maior de todas as virtudes, mas ela pressupõe o desenvolvimento do sistema cognitivo, o desenvolvimento do cérebro, o amadurecimento do cérebro. Você não pode fazer com que uma criança de 2 anos seja prudente. É impossível. Absolutamente impossível. Mas você pode fazer com que uma criança de 2 anos aprenda a guardar seus brinquedinhos como parte da brincadeira. Como diz o professor João Malheiro, querido professor João Malheiro, cada coisa tem um onde, guardo já. Cada coisa tem um onde, guardo já. Né? A gente começa a ensinar a criança desde tenra idade a virtude da ordem. A virtude da ordem. Né? E vamos começar a ordenar por onde? Ordenar pela matéria, pela concretude, pelo que está ao redor, pelo mundo concreto, pelo brinquedo, pelo lego-lego, pelo livrinho, pelo lençol da cama. Se você não consegue organizar a própria matéria ao teu redor, como é que você vai organizar as emoções dentro da tua cabeça mais tarde? Mais tarde. Ora, para que serve sessões de terapia? Para que serve sessões de psicoterapia, de filosofia clínica integral? Para que serve? Para você tentar organizar teus afetos, teus sentimentos. Mas, meu Deus do céu, teu quarto está uma zona. Teu quarto é fétido. Né? Tem papel por tudo quanto é lugar, tem chiclete, tem barata morta embaixo da cama há muito tempo. Né? Tá tudo desorganizado. Comece pela ordem da matéria. Ordem material é a primeira das ordens. Né? E é muito mais fácil viver na desordem. Né? Muito mais fácil. Né? Porque é mais cômodo. Né? Arrumar, ordenar, dá trabalho, gasta energia. Né? Ou seja, quando você trabalha a virtude da ordem, você está ensinando para o teu filho a virtude da temperança. E o que é a temperança?
é você colocar rédeas naquelas inclinações naturais que são sempre muito convenientes para a tua vida, né? E a gente tem adultos completamente destemperados. Pega a Anitta. A Anitta é uma destemperada. É uma completa destemperada, né? É uma mulher que vai de prazer em prazer, prazer em prazer, prazer em prazer, prazer em prazer, acreditando que isso, né, demonstra o poder da mulher contemporânea. Não, isso demonstra simplesmente uma falta de virtude enorme, né, e que ela está abdicando da humanidade dela para viver como uma cadela no cio, por exemplo, né? Ela copia dos homens aquilo que nos homens existe de pior, né? Que é a destemperança, a infidelidade, a busca de saciar os prazeres carnais a todo momento, né? Virtude da ordem. A partir do momento que teu quarto é organizado, a partir do momento que a tua escrivaninha é organizada, a partir do momento que teus livros estão organizados na estante, você está preparada para sutilizar ainda mais a ordenação, né? Uma coisa é a matéria, é livro, é toalha, é roupa, é cueca que você organizou no armário. Outra coisa é organizar o tempo, né? O tempo você não pega, né? O tempo você não percebe pelos 4 sentidos, mas você pode organizar o tempo numa agenda, né? Se você não tem agenda, você é um destemperado. Se você não tem agenda, você é uma destemperada. Você está jogando no lixo aquilo de mais precioso que Deus te deu, que é o tempo nessa terra, nesse planeta. Cada segundo perdido é irrecuperável, né? Ai, doutor Danuca, eu sou tão desorganizada. Porra, então se organize. Busque um orientador, busque alguém para chegar e falar, vamos imprimir, né? Uma folha que está lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9 da manhã, das 10 às 11 da manhã. Você precisa ter uma agenda, né? Ai, eu não consigo organizar o meu tempo para ler. Pô, nem agenda tem. Nem agenda tem. A partir do momento que você colocar, com o perdão da palavra, né? A partir do momento que você assumir essa tua miséria, essa tua vagabundagem, essa tua inércia, essa tua preguiça, essa autossabotagem e falar, meu, eu preciso gerar temperança no meu tempo, você vai olhar aquilo e vai falar, são 21 horas. Eu me comprometi a ler das 21 às 22. Eu vou ler. Porque está aqui, porque é o meu roteiro do dia a dia, porque eu não vou me auto-sabotar, né? E daí você vai organizando o tempo. Se você organiza a matéria e se você organiza o tempo, você está muito mais preparada para organizar os afetos, para organizar as emoções, para organizar os sentimentos, né? E assim sucessivamente. Ordem da matéria, ordem do tempo, ordem das emoções, ordem do intelecto, da cognição, ordem da espiritualidade, ordenar tua vida espiritual. Tua vida espiritual pode ser uma merda, pode ser uma zona. Ah, eu sou católica não praticante. Você é uma não católica, minha filha. Você não percebeu isso? Que para ser católica você precisa ordenar a tua vida espiritual? Você precisa ter compromissos, você precisa de sacrifícios, você precisa seguir todo o rito, seguir toda a doutrina, se comprometer com a doutrina. Dá um trabalho danado, né? Quantos católicos de fachada existem aí? Ou espíritas de fachada, né? Ou budistas de fachada. Ah, eu sou budista, virou moda ser budista. Ah, eu vou meditar, né? Quantas horas você medita por dia? Budista de verdade medita 4, 5, 6 horas. Você medita o quê? Né? 5 minutinhos quando você vai fazer yoga no Sesc, né? Quando você vai no centro, né, de Cotia, vai lá como turista, compra um monte de badulaque, um monte de estatuetinha de Shiva, aí
traz estatueta de Shiva, de Buda, de todos os mestres, e daí você coloca o tapetinho de yoga no chão, aí você acende o incenso, aí você coloca a florzinha, você está se preparando para meditar, você está se preparando para orar, aí depois de meia hora de preparação, de todos esses badulaques, você olha e fala, ai caramba, aí não tenho tempo, amanhã eu faço. É assim, falta de temperança. Né? Vamos lá. Letramento arte. Doutor, acredita na justiça restaurativa, conciliação do conflito? Sou formado em direito e esta área brilha nos meus olhos. Não acredito. Acho isso uma verdadeira papagaiada. Acho isso uma cosmética. Acho isso uma teoria absolutamente ridícula. Eu prestei consultoria durante anos e anos para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas. Eu fiz consultoria para juízes, eu fiz consultoria para os servidores públicos e assim, uma mediação de conflitos, ela demanda tempo. Uma mediação de conflitos, ela demanda habilidades que a maioria dos restauradores não tem. Ela demanda conhecimentos profundos da psique humana, ela demanda conhecimentos profundos da emoção humana, conhecimentos profundos da psicologia, ela demanda tempo, né? E assim, são milhões de processos trabalhistas que estão na fila. Né? Meu avô, por exemplo, quando morreu, ele tinha uma ação no Banco do Brasil que ele esperou essa ação ser julgada por 35 anos. 35 anos. 20 dias antes da morte dele, e ele estava no hospital, a ação foi julgada e ele ganhou, né, uma indenização milionária que ele simplesmente não desfrutou. Então, assim, os juízes, eles querem julgar isso o mais rápido possível. Então, assim, a justiça restaurativa basicamente é um dia, numa mesa redonda, com o mediador, as duas partes. E aí, tem acordo? Tem acordo? Não tem acordo? Vamos embora. Agora, em teoria, a justiça restaurativa é maravilhosa. Né? Em teoria, o direito é maravilhoso. Todas as pessoas deveriam fazer um curso de direito, porque o curso de direito, ele compila tudo que há de mais importante, tudo que há de verdadeiramente mais importante para o ser humano saber. Né? A teoria é linda, a teoria é maravilhosa, mas na prática a gente não consegue colocar 2% do que tem na teoria do direito. Ainda assim, esses 2% é absolutamente melhor do que nada. Se você acha, né, que o direito não serve para nada, se você acha, né, que as leis não servem para nada, eu sugiro que você comece a maratonar a série Walking Dead. Né? Walking Dead, aquela série dos zumbis. Né? Meu filho viu 2 vezes a série, anos atrás, ele queria que eu visse, eu achava que era filme de terror, que era babaquice, até que eu fui lá maratonar com ele. É absolutamente maravilhoso. Ocorre um holocausto no mundo, né? Ocorre uma doença, né? Que produz uma hecatombe de zumbis, e a civilização simplesmente some, desaparece. Os sistemas de leis, os sistemas normativos, e daí a gente volta para a animalidade. Então, se você é uma das pessoas que reclama do direito, que reclama das leis, né, volte para o estado de natureza do ser humano. Né? É absolutamente, infinitamente pior. Né? Dani Freitas. Rotina, casa, filhos e consultório. Concluindo que nenhuma dessas exerço com excelência. Pensando em parar de trabalhar para cuidar da minha família, pois sempre foi a minha prioridade. Me questiono. Dani, você pode? Você pode fazer isso, Dani? Né? Se você pode fazer isso, eu não pensaria 2 vezes. Né? Não pensaria 2 vezes. Né? Infelizmente, né, o feminismo acabou destruindo as bases do matrimônio. Destruindo. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui da Ana Campagnolo. É um livro absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Eu vou ler para vocês
o prefácio do Bernardo Kister, né? Eu vou ler, é lindo, é lindo. Vejam isso aqui, né? Não há melhor termo para a mulher do que a expressão bíblica ajudadora. Ranja os dentes, sensível leitora. Antes, porém, de fechar o livro, permita-me molhar as palavras. Por definição, quem ajuda está em melhores condições que o ajudado. O bombeiro que salva um náufrago possui uma boia, enquanto a vítima recolhe água nos pulmões. A mãe tem os seios cheios de leite e a criança o estômago vazio. A freira piedosa reza o rosário para o fiel descrente. O texto mosaico diz que não é bom que o homem esteja só. E que por isso uma ajudadora seria feita. Ele precisava dela. Nas palavras de São João Paulo II, aconteceu a ultrapassagem do confim da solidão do homem. Nenhuma teóloga feminista, por exemplo, faz questão de notar o óbvio. O homem foi feito do barro e a mulher do homem. Ela não foi feita da lama, do lodo. Ela foi feita da carne. O que isso significa? No mínimo, que ela carrega uma origem mais refinada, organizada, por que não superior. São essas as características da mulher. É absolutamente maravilhoso. Palmas para Bernardo Kister nessa introdução do grande livro da Ana Campanolo. Na página anterior está aqui uma coisa bem legal. As mulheres conquistaram não o direito de trabalhar, mas o dever de sempre trabalhar. A esfera livre e privada do lar, domínio despótico sujeito à justa liberdade feminina, foi perdida para que as mulheres tivessem de obedecer aos seus patrões. E, quando chefes, dançar a música de clientes indiferentes e mandões. Maravilhoso. Então, minha querida, se você pode deixar de lado por um período, né, a tua vida profissional, né, a tua busca por status, para você cuidar melhor da tua cria, para você estar mais presente, principalmente nos anos, né, que os teus filhos estão em formação, faça isso. O melhor presente que você pode dar para o mundo é entregar para o mundo filhos virtuosos, filhos equilibrados, né, filhos que têm a dignidade intrínseca do ser humano tatuada na alma, né? Depois, quando eles estiverem grandinhos, há sempre tempo de você se reinventar, de você se recriar. Se você pode, faça. Leonardo, como achar o sentido da vida? Já estou com 43 anos. Leonardo, isso é uma pergunta absolutamente filosófica, super bonita, bacana, né? E geralmente a gente acha que a vida tem um sentido só. Olha, a vida não tem um sentido só. A vida tem vários sentidos, né? Você tem que ficar atento ao sentido da tua vida no momento atual, né? O que faz mais sentido agora? Para mim, o que faz mais sentido agora, nesse momento, é fazer uma boa entrega para você, né? Fazer a minha melhor entrega, a minha melhor doação. Já fez muito sentido para mim lá atrás ser mergulhador profissional. Muito sentido. Hoje não faria o mínimo sentido. Já fez muito sentido para mim lá atrás ser surfista profissional. Hoje não faria o mínimo sentido. Mas ser surfista profissional, ter sido surfista profissional, ter sido mergulhador profissional, ter sido fisiologista do exercício, ter sido consultor do Tribunal Regional do Trabalho, ter sido pesquisador da Escola Paulista de Medicina, tudo isso um dia fez sentido e tudo isso me compõe, né? Talvez o mais importante, meu amigo Leonardo, seja você perceber a grande diferença de duas perguntas que a gente pode fazer, né? Caramba, né?
O que eu devo esperar da vida? Né? Pergunta assim, o que a vida está esperando de você? Né? Pergunta assim, caramba, o que será que a vida está esperando de mim e que eu não estou fazendo? Né? O que a vida está esperando de mim e que eu não estou fazendo? Às vezes a gente se leva muito a sério. Né? E o Chesterton falava o seguinte, você sabe aonde que você vai encontrar as pessoas que se levam mais a sério? Mais a sério? Você sabe aonde? Vocês que estão aqui? Né? Aonde que as pessoas, que a gente pode encontrar pessoas que mais se levam a sério? Escreve aí alguém. As pessoas que mais se levam a sério. Né? No hospício, gente. No hospício. Né? Só louco se leva muito a sério. Né? Quer perder tua humanidade? Né? Perca a capacidade de rir de si mesmo. No manicômio, Lima. Né? No hospício, Bade. Perca a capacidade de rir de si mesmo. Né? De falar, caramba, que ridículo, cara. Que micão que eu paguei, meu. Né? Rir de si mesmo. Rir das opiniões que você alimentou lá atrás. Das cagadas que você fez na vida. Fala, meu, como eu pude ser tão idiota, eu votei no Lula as 2 vezes. É tragicômico, tem que rir. Eu fiz essa merda, né? Eu fiz essa merda. Né? Eu lembro, eu tava no comício do Lula, tava fazendo meu curso de mergulho profissional, né? Lá no Rio de Janeiro, e participei do comício da Candelária, tava lá, né? Tinha acabado de mergulhar ali na Urca, e tava na Candelária no comício do Lula, acreditando que o Brasil ia mudar. Meu, isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Né? Comício da Candelária. Vamos lá. Patrícia, como aceitar a realidade de ter que iniciar em algum momento um novo relacionamento após a separação? O conceito família para mim é com o pai, mãe e filhos. Não consigo imaginar com outra pessoa. Isso é um tema delicado, né? Isso é um tema espinhoso, né? Mas a gente não pode esquecer que a própria Igreja Católica, ela tem algumas brechas, né, para aceitar que a separação dos corpos, às vezes é a melhor coisa a ser feita. Né? Se você é uma católica de carteirinha, né, e se você casou, né, no altar e prometeu para Deus, né, você está numa situação delicada, verdadeiramente delicada, né, porque em tese você não poderia casar mais. Se você não é uma católica de carteirinha, né, você ainda tem a possibilidade de construir um novo relacionamento. Né? É claro, padrastos e madrastas são, muitas vezes, bastante perniciosos para os filhos. Não é à toa que a madrasta nas histórias infantis é sempre ruim. Né? Mas não leve isso de uma forma genérica. Muitos padrastos adotam os filhos dos outros como seus próprios filhos. Um exemplo clássico disso é a relação de Gabriel Medina com seu padrasto, Charles. O Charles criou o menino como se fosse filho dele. E eles se amam profundamente, profundamente. Eu tive 2 padrastos na minha vida. E eles me marcaram profundamente, profundamente. É importante para as mães e para os pais separados nunca perder de vista o seguinte: criança precisa, na sua formação básica, de um referencial masculino e de um referencial feminino. É muito importante a referência vinda do sexo feminino e do sexo masculino. É terrível para uma mãe, por exemplo, criar seu filho sozinho sem a presença de um homem. Mas ela não precisa necessariamente casar. Ela pode buscar uma bela de uma referência masculina para o seu filho
né? Fazendo o filho conviver com um grande amigo, por exemplo, que ela acha virtuoso. Colocando o filho, por exemplo, para praticar artes marciais com um vovozinho, né, professor de judô, que te inspira. Né? Você pode proporcionar grandes professores para o teu filho. E mais raramente, às vezes, os pais que têm que criar os filhos sozinhos, né, os pães, né, também precisam, né, ficar muito atentos se eles estão se esmerando por conceder para os filhos, né, a possibilidade de viver com uma referência feminina positiva. Tá? Edilma, concordo plenamente. Eu pedia para a Marina, minha netinha, levar a fralda no lixo. Ela com 3 anos. Ah, você está falando daquilo que a gente falou lá atrás, que é a ordem material. Né? Isso é absolutamente possível. Né? Quando você se organiza, as coisas fluem melhor. Beleza, pessoal? Chegamos aqui no fim da nossa 19ª jornada, nossa terapia de choque semanal. Eu fico muito agradecido com a presença de todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Muitos de vocês escreveram coisas bacanas aqui, infelizmente eu não consigo ao mesmo tempo ficar falando, respondendo as questões e interagindo com vocês. Peço mais uma vez, eu vou subir essa live lá para o Instagram, daqui a 5 minutos ela vai estar gravadinha e disponibilizada para quem não pôde ver. Quem quiser, dá uma chegada lá e comentar a live, fazer alguma pergunta, né? Deixar dicas para as próximas lives, né? Por favor, faça isso, vocês ajudam o Instagram a decolar, vocês ajudam eu perceber se a forma que eu estou conduzindo esses encontros é a melhor forma ou se eu tenho que modificar alguma coisa. Fiquem atentos também, né, às divulgações do 24º curso de formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica. Estou postando nos stories, no feed, e se você puder fazer, venha. Ah, mas eu não quero ser orientador filosófico. Você vai se transformar numa mãe melhor, você vai se transformar num advogado melhor, você vai se transformar num profissional melhor, num vendedor melhor, numa professora melhor. Não tenho dúvida. Ó, minha mãe querida, beijão pra você, mames. Naísa Arias Dias, tirou o Danukalov, né, mamãe? Valeu. Turma, beijo grande, a gente se vê na quarta-feira que vem no mesmo bate-canal. Valeu.